Salve galera, Leozeira aqui. E galera, hoje estou muito feliz de estar trazendo nosso primeiro vídeo de front-end aqui pro canal do Trilha Sênior e de fato tá abrindo as portas aí para mais conteúdos dessa área aqui no canal. E a ideia para o vídeo de hoje é justamente a gente falar sobre estratégias de renderização. A gente vai falar um pouquinho sobre SSG, SSR e SPA e entender basicamente o que cada um desses termos significa. E esse vídeo serve como um guia para ti entender as diferenças entre eles, entender a melhor forma de aplicar eles, para que possa te ajudar a tomar uma decisão no teu próximo projeto. O objetivo desse vídeo nem é dizer qual solução é melhor ou definir uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. A ideia aqui é a gente olhar para cada tipo de estratégia, conseguir entender o seu funcionamento e ver qual estratégia se encaixa melhor para te resolver o teu problema. Então é realmente a gente conseguir ver todas as diferenças e entender quando cada estratégia se aplica melhor num contexto e de fato a gente conseguir ter decisões mais assertivas nos nossos projetos. Bom, se tem uma coisa que a gente sabe é que cada dia que passa, novos frameworks e tecnologias são criadas e com isso novas formas de resolver problemas são desenvolvidos. E assim, no front-end isso não é diferente. Se a gente pegar frameworks que já estão há mais tempo no mercado ou os que estão chegando agora no hype, a gente vai começar a perceber que ou eles estão evoluindo e melhorando conceitos que já existiam, ou estão criando novos termos baseados em estratégias que já existiam antes no mercado e já eram amplamente utilizados. Mas pelo menos o foco é bem claro e geralmente está muito ligado a diminuir o tempo de renderização de uma página ou trazer uma experiência mais fluida para o usuário final. E assim, se a gente fizer uma pesquisa rápida nas documentações desses frameworks, por exemplo, o Next, o Nuxt, o Quick, o Svelte, enfim, o Astro, a gente vai ver uma série de termos que eles citam lá, por exemplo, Server Islands, PPR, ISR, ISG, enfim, são vários termos e que se a gente vai começar a olhar mais no detalhe, nada mais são que evoluções ou mesclas de conceitos que a gente já vinha antes, de estratégias que a gente já conhecia. Por exemplo, aí que a gente citou anteriormente, sobre o SSG, os SSR e SPA. Bom, agora que a gente já está ciente que esses termos novos que estão surgindo vêm de termos que já são conhecidos e são usados amplamente aí pelo mercado, bora entender na prática então como que essa base funciona para a gente conseguir de fato ter mais clareza sobre como esses termos novos funcionam no final do dia. A primeira estratégia que a gente vai falar aqui no vídeo é o Static Site Generation, ou o famoso SSG, e provavelmente você já viu esse termo na internet enquanto pesquisava sobre front-end, que nada mais é do que a geração das nossas páginas de forma estática no momento do build da nossa aplicação, ou seja, em build time. Caso você seja mais iniciante na área e ainda não sabe o que é uma página estática, a gente pode simplificar um monte dizendo que uma página estática é uma página que ela já vem pronta para ser renderizada no momento que a gente requisita, entra naquele site. Então não tem nenhum tipo de influência de um servidor buscando dados dinâmicos para criar aquela página no momento que a gente requisita, por exemplo, pegando dados de uma API do WordPress ou de algum outro CMS, assim como também não tem influência do client-side buscando dados, por exemplo, de uma API externa também, para impedindo que a gente renderize aquela página até aqueles dados serem buscados. De fato, a página ela já está pronta e vai sendo renderizada o mais rápido possível para o nosso cliente final. E assim, não significa só porque ela é estática que ela não pode ter um JavaScript rodando ali para criar dinamismo dentro da interface, sei lá, fazer alguma animação. Nada disso, é mais sobre o conteúdo inicial e como ele vai ser apresentado para o usuário. E claro, quando a gente está falando de SSG nos dias atuais, usando frameworks mais modernos como o Next, o Nuxt, o Astro, a gente não está falando que a gente vai estar diretamente criando o HTML das nossas páginas e de fato a gente vai estar em boa parte do tempo escrevendo todos os nossos componentes em páginas usando JavaScript. Então, provavelmente a gente vai estar usando uma sintaxe de JSX, onde a gente escreve esse HTML meio que emaranhado junto do JavaScript, e também a gente pode estar seguindo uma própria sintaxe que o framework criou para poder lidar melhor e, enfim, criar mais simplicidade para a gente criar nossas páginas. E aí sim, o HTML final de cada página ele vai ser gerado no momento que builda a nossa aplicação. Então aquele apanhado de JavaScript que a gente criou e criou vários componentes que compõem uma página, ele vai ser compilado e de fato vai gerar aqueles arquivos HTML finais que a gente vê na nossa aplicação. Mas para a gente entender melhor isso, vamos ver na prática aqui. Eu separei uma aplicaçãozinha com AstroJS para a gente fazer e conseguir de fato entender como isso funciona. Eu já deixei uma aplicação aqui previamente iniciada utilizando o Astro, e caso você não tenha tido muita familiaridade com o framework em si ou ainda não utilizou ele, não teve oportunidade de utilizar, pode ficar tranquilo que a ideia dessa parte mais prática é a gente não entrar muito nos detalhes de implementação do framework e sim a gente entender mais como é que funciona a parte de geração estática das páginas. Mas assim, eu vou acabar falando um pouquinho e a gente vai pegando ali meio que por osmose como que ele vai funcionando, mas assim, não é o foco do vídeo.
Fechou? Para essa aplicação, basicamente eu fiz algo bem simples aqui, eu só iniciei um projeto com as dependências padrões do Astro e eu acabei configurando também um Tailwind aqui só para facilitar mesmo na parte de criação de estilos, já que não é o foco aqui, e também sair um pouco daquele padrão já do que já vem de default do browser. Basicamente para isso, também deixei um Global CSS aqui também já configurado, que é basicamente a gente botar uma cor de fundo escura na nossa página e também botar uma cor clara de fonte para dar um destaque e a gente sair daquele padrão ali que nem eu falei. E assim, no geral, se você ainda não trabalhou com Astro, mas já teve a oportunidade de trabalhar com Next, ambos seguem alguns princípios que são bem parecidos e também assim combinam muitas formas de abordagem de geração de componentes e de páginas. Uma dessas similaridades é que ambos usam File-Based Routing, que então cada arquivo que tem dentro dessa pasta Pages, ele é referente a uma rota da nossa aplicação, a uma página, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem essa index.astro, que vai ser a nossa página root da nossa aplicação, né? Ela é a nossa primeira página. E aqui, basicamente, a gente tem nela só o import do nosso CSS global. Aqui também a gente tem uma configuração de head normal, uma estrutura básica de HTML, onde eu de fato, só alterei aqui o título para SSG. E para a gente fazer nossa aplicação rapidinha, vamos começar a codar essa página. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tag main. Essa tag main vai ter um estilo aqui bem idiotinha, que é só realmente dar um flex. Vai ser um flex call. Também vai ter centralização verticalmente e horizontalmente. Ela também vai ter um gap de 4 e um padding de 24. E além disso, a gente também vai ter um min height, então de screen. Então a gente vai pegar o nosso height mínimo da página, vai ser o tamanho dela total. A gente também vai ter um H1 aqui, que o conteúdo dele vai ser Hello World, padrãozão. E a classe CSS que a gente vai botar aqui dele do Tailwind é o 3xl para ele ficar um pouco mais destacado. E aí aqui a gente vai ter também um small, que a gente vai botar um código JS aqui, e esse código basicamente a gente quer pegar um número randômico só para a gente poder mostrar aqui a nível da página mudando e depois quando ela de fato for buildada a gente vê as diferenças. Então, para pegar esse número randômico, eu vou pegar a partir da data, um número que seja fácil também de a gente identificar. Então, eu vou dar um new date, eu vou dar um get seconds, então para a gente pegar daquela data os segundos que está tendo naquela hora. E beleza, no geral, a nossa página é bem simples, vai ser isso aqui. Aí, para a gente poder ver ela funcionando, eu vou dar um comando aqui para a gente rodar nossa aplicação a nível de desenvolvimento, então um npm run dev, e ele vai subir aqui a nossa aplicação bonitinho, e a gente já vai ver ela aqui no browser. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, que nem a gente está vendo aqui, a gente tem o nosso Hello World aqui printado na tela e o número 33 aqui embaixo, que é os segundos da hora, né, dessa data que a gente pegou. Se a gente der um refresh, a gente pode perceber que esse número vai sendo alterado, né? Porque basicamente, como a gente está em ambiente de desenvolvimento, cada vez que eu dou um refresh, esse componente ele é reprocessado, então ele vai pegar os segundos da nossa hora atual baseado no refresh, né? Então ele muda mesmo normalmente. E aí, beleza, aquela ali é a nossa aplicação. Então, quando a gente volta aqui para o código, o que de fato a gente quer ver acontecendo? A gente quer ver como que funciona o SSG. Então, para a gente conseguir ver isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou buildar a nossa aplicação para a gente ver como que vai ficar, como que o Astro lida com esses nossas componentes que são escritos com Astro, como que ele cria as páginas estáticas a partir desses componentes. Então, para a gente ver isso, a gente pode buildar a nossa aplicação, dar um npm build, ele vai estar executando aqui, e a gente já consegue ver uma coisa bem interessante, né, de como que funciona o Astro em si. Se a gente pegar o output aqui, a gente vai ver, ó, ele botou generating static routes, então a página index.astro, lá no nosso arquivo de build, ela se tornou a index.html, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Vai estar assim, na verdade, boa parte do tempo escrevendo com JavaScript os nossos componentes, as nossas páginas, ou, por exemplo, usando um JSX, ou usando uma própria sintaxe do próprio framework. No caso aqui, o Astro, ele tem uma sintaxe própria, né? Mas que lembra muito o próprio JSX, tem influência dele. Então, beleza. Voltando aqui para essa parte de build, a gente pode ver, então, que ele gerou essa index.html e bora ver como que tá realmente esse arquivo aqui. Então, se a gente der um refreshzinho aqui rápido, a gente vem aqui dentro da pasta dist, que é a nossa pasta de build, e a gente vai ver aqui, ó, que tem esse index.html. Quando a gente vai no index.html, que foi de fato o nosso arquivo gerado a partir da página, a gente vai ver aqui no final que tem o seguinte, a gente tem um H1, que tem o Hello World, que é o nosso texto padrão, e aqui o nosso small, a gente pode perceber que ele já não tem aquela sintaxe de pegar os segundos a partir da data, e sim ele já chumbou aqui uns 51,
que de onde é que veio esse 51? Foi basicamente do momento exato que a gente buildou essa página. Ele processou aquele newDate.getSeconds e pegou os segundos daquela data que foi no momento do build. Então, por isso, a gente tem esse 51 aqui chumbado e não mais aquele newDate pegando os segundos, né? Então, para a gente conseguir entender de fato, vamos rodar esse nosso build. Então, a gente pode dar um pn run preview aqui, que ele vai de fato rodar o nosso build. A gente abre aqui a nossa aplicação de novo. E se a gente ver, deixa eu só fechar essa outra aqui. A gente vê aqui, ó, a gente já tá com o Hello World com 51. E quando a gente dá um refresh na página, a gente vê que esse número já não muda. Que é basicamente aquilo que a gente já falou, né? A página já foi criada estaticamente, então ela não pode mudar porque a informação já foi criada, ela não tem nenhum tipo de processamento server-side ou do client para mudar esse número nesse momento. Então, assim, ele tem que permanecer sempre com esse 51. E aí, só realmente a gente vendo, para confirmar, né? A gente pode dar um refresh aqui, ver, na verdade, o nosso network, onde a gente requisitou essa página. A gente vai ver aqui que ela já vem totalmente montada. Se a gente pegar o response e ver o código, a gente consegue ver aqui que, literalmente, a gente está só consumindo aquele código que foi gerado do build. Então, quando a gente pensa em botar isso numa CDN, é a mesma coisa. Aqui, no caso, o meu servidor é o meu próprio computador, mas numa CDN a gente também entregaria esse mesmo arquivo para todo mundo e todo mundo que consumisse ia estar vendo essa mesma informação. E dessa forma assim a gente consegue entender basicamente como é que funciona o SSG. E se esse 51 tivesse que ser pego toda vez que a gente requisitasse essa página, a gente vai ver lá no SSR como é que funciona. Mas dentro do SSG, se a gente quisesse trocar esse número, a gente teria que estar sempre fazendo um novo build dessa aplicação para a gente de fato conseguir pegar um outro dado para esse conteúdo. Agora que a gente já viu na prática como a geração das páginas estáticas acontecem utilizando o SSG, a gente precisa entender quando que a gente vai usar dessa técnica, dessa estratégia nas nossas aplicações. E geralmente a gente vai vir a usar SSG quando a gente tem um requisito de que a gente precisa ter um tempo de renderização mais baixo. Então a gente precisa que a nossa página carregue rápido, só que tem um porém. Provavelmente a gente não vai estar querendo usar SSG quando essas informações mudam com uma certa frequência. Por quê? Porque basicamente toda vez que uma informação muda, pensando que o nosso dado que está dentro do nosso conteúdo da página ele é estático, a gente, para pegar essa nova informação, teria que fazer um novo build dela. Então a gente teria que fazer um novo build dessa aplicação para daí de fato a gente conseguir buscar essa informação que vem de fora, por exemplo, de um CMS da vida, para poder de fato gerar aquela página com aquele conteúdo atualizado. Então ele vai ser muito bom para situações, por exemplo, de um site institucional, onde aquela informação não muda com uma certa frequência. A gente também vai conseguir usar isso em blogs, onde a frequência de posts não é tão alta. E de quebra, a gente resolve um problema muito grande de SEO e indexação, porque como a página ela já vai vir pronta para ser construída no browser da pessoa, como o conteúdo já está pronto, fica muito fácil para os motores aí que fazem indexação de sites das ferramentas de busca, a conseguirem analisar aquele conteúdo e saber onde ele vai te indicar no ranking. Fora que, de fato, assim, uma coisa que é muito forte do SSG é que é muito fácil distribuir esse conteúdo, porque a gente pode jogar ele dentro de uma CDN global, essa CDN vai fazer cópias do teu conteúdo em vários lugares do mundo e qualquer pessoa que acessar, ele de fato vai estar tendo um response time muito baixo, então a aplicação vai renderizar super rápido para o cliente e fora que isso acaba sendo muito barato. Então, geralmente a gente vai estar pensando em usar SSG nesses casos. Agora que a gente já conseguiu entender o que é SSG e entender exatamente como que funciona a criação de páginas estáticas, a gente vai para o lado oposto. A gente vai começar a falar agora sobre Server-Side Rendering, ou melhor dizendo, SSR, que é o termo mais comum que a gente vai achar na internet. E basicamente o core da estratégia está em criar essas páginas do lado do servidor. Então, o client-side, quando ele for requisitar aquela página, a gente vai fazer uma requisição, obviamente. O servidor ele vai processar essa requisição, vai buscar os dados que compõem aquela página e vai montar o nosso HTML naquele momento e vai de fato responder com esse HTML montado. Então a gente entende que ele é exatamente o oposto, onde lá no SSG a gente criar essas páginas já vinham prontas no momento que a gente requisitava, ela já estava pronta, então era muito fácil a resposta, né? A gente não precisava processar. E aqui no SSR não, a gente processa e de fato cria o dinamismo daquelas informações. Então a gente pode buscar uma informação lá pelo banco de dados, enfim, para deixar as informações daquela página de forma dinâmica. E assim, o SSR, ela chama uma das estratégias de renderização mais antigas do mercado, porque antes da ascensão do client-side rendering com SPA, e assim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, só para dar um contexto maior, né? E Web APIs e microserviços, a gente podia afirmar que boa parte das aplicações que a gente cria
criava eram com frameworks full stack, tipo Rails, Laravel, ASP.NET. Então, assim, antes de ter de fato essa fronteira entre front-end e back-end, era muito comum a gente sempre fazer nossas aplicações com uma renderização das páginas voltadas para o lado do servidor. Então é muito comum hoje em dia, se você pegar para dar manutenção numa aplicação mais legado, de alguns bons anos atrás, você vai ver que geralmente a parte de renderização das páginas usava um template engine que basicamente interpolava o código HTML ali junto com a linguagem do seu framework que estava usando. Então, por exemplo, se você estava usando Ruby, provavelmente você estava usando Rails. E o Rails, o template engine dele era o RB. Assim como o Laravel usava muito o Twig, depois começou a ser usado o Blade e por aí vai. E assim, vale fazer um disclaimer que não é porque hoje o Next, o Astro, enfim, estão em alta dentro do mundo front-end, que fazer aplicações SSR usando frameworks que nasceram mais olhando para o back-end, por exemplo, o Rails, o Phoenix, o Laravel, não tá errado a gente ir para esse lado ainda. E muito pelo contrário, os frameworks que olhavam mais para o back-end não pararam no tempo na aplicação full stack. Eles hoje já têm soluções para gerar código do client-side, então gerar páginas de uma forma muito performática. Vale muito a pena dar uma pesquisada no Hotware do Rails, o Liveware do PHP lá do Laravel, o LiveView que é do Phoenix. São estratégias que realmente tendem a trazer um dinamismo muito grande nas nossas páginas, com um tempo de renderização baixa e ainda assim dão uma interface mais fluida para o usuário final. Então não é inválido você pensar dessa forma e ver aplicações hoje em dia. A única diferença é que, como criou-se ao longo do tempo essa barreira, essa fronteira aí entre front-end e back-end, os frameworks front-end que lidavam mais com a interface acabaram entrando mais no hype. Como o conteúdo aqui do canal, comigo, vai ser muito mais voltado para front-end, a gente vai acabar que a gente, na maior parte do tempo, vai estar falando sobre Next, sobre Astro, vai ver sobre Svelte, enfim. Mas a ideia é essa, não é dizer que um é melhor que o outro, e sim todas as estratégias são válidas, ponderando como que é o nosso time, que a gente vai estar trabalhando no dia a dia, qual que é a maior expertise do time, assim como também olhar qual a ferramenta que resolve melhor nosso problema. Então o ponto é esse. E agora que a gente entrou nesse assunto de realmente olhar para isso, vamos ver na prática como que funciona SSR usando o Next.js. Bom, para essa nossa parte prática aqui com SSR, a gente vai criar uma página só, igual aquela que a gente criou com SSG, aparecendo o Hello World e os segundos da data atual. A gente está usando aqui o Next.js para esse exemplo, e a ideia é que, se vocês já perceberam, a gente vai usar um framework para cada estratégia, para mostrar também como os frameworks lidam com isso e também de conseguir ver um trade-off entre páginas que são iguais e como elas se diferenciam quando a gente usa cada uma das estratégias. Então, a ideia é que a gente está usando o Next na versão 14.2 e assim, a gente está usando a parte de App Router, mas o Next também tem o Pages Router. A ideia é que não é me aprofundar sobre isso, mas a escolha de estar usando o App Router é justamente porque o core team do Next vem investindo muito mais no compilador para lidar com a parte de streaming, então o App Router acaba que ele é o foco da evolução deles, né? A gente pode criar componentes que usam tanto a parte de renderização do lado do cliente quanto também do servidor, e a gente pode também criar páginas estáticas. Então assim, é um framework que atualmente está bem completo no mercado e a gente pode trabalhar de diversas formas nas nossas páginas e sempre olhando muito para essa parte de performance. Então está sendo bem da hora essa evolução do Next, é um framework que eu gosto bastante. E para essa nossa aplicação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o Next na versão 14.2, que nem eu falei. Eu também já deixei aqui previamente uma API criada daquele mesmo esquema, onde ele vai entregar os segundos da data atual para a gente, então só para a gente conseguir ver o funcionamento de fato do SSR com Next. E também deixei um Tailwind lá com aquele nosso Global CSS que a gente já usou. Esse aqui vai permear entre todos os exemplos que a gente for mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Aqui a gente tem a nossa página da aplicação com o nosso entry point, né, o nosso root. Ela é exatamente igual ao que a gente já viu lá com o SSG. O Next, por padrão, ele cria, tu não tem nenhuma indicação do teu componente que ele tem que ser dinâmico, por padrão ele vai gerar as páginas já estaticamente. Então a gente pode até ver isso acontecendo se a gente vir aqui, rodar um npm run build e ver essa aplicação sendo buildada. Deixa ele compilar aqui, vamos ver. Show de bola. Então aqui, ó, até pelo output a gente consegue ver o static pre-render as static content. Então essa renderização ela vai ser um conteúdo estático, essa pré-renderização, porque não tem nenhuma interação aqui, né? Não tem nenhum tipo de conteúdo dinâmico sendo buscado. Então o Next ele é bem inteligente nesse nível no momento que ele está processando. E assim, isso a gente vai entender mais a fundo, vai ter um vídeo aqui no canal só sobre o Next e toda a evolução dele.
Então a gente não precisa se apegar em todos os detalhes, mas só dando esse contexto para vocês, para a gente ficar ciente dessas coisas que acontecem e como que é o funcionamento do Next mesmo. Se a gente vir aqui dentro do server, a gente vai ver aqui dentro de app, a gente vai ver aqui que gerou um index.html, que é aquele nosso pré-render. Então, se a gente digitar aqui o 51, a gente vai ver que já tem aqui de fato o nosso small aqui com H1, que vai ser sempre utilizado naquele pré-render que a gente tem dentro da nossa aplicação. Então, quando a gente requisitar ela, ele de cara já vai trazer essas informações pré-renderizadas para a gente, porque não tem nenhum tipo de dinamismo ali. E a gente pode ver isso funcionando na prática, rodando um npm run start e abrir aqui no nosso browser. Deixa eu alterar a câmera. Boa. E a gente vai ver aqui que, de fato, a gente está recebendo o conteúdo estático. Ó. Ele não altera e ele também já vem direto do servidor montadinho, como a gente viu ali dentro da pasta de build. Então, a gente tem o small 51, hello world. Beleza, esse cara não muda. Agora, voltando lá para o nosso código, vamos fazer diferente. Vamos, de fato, gerar o SSR dessa aplicação, dessa página, né? Como eu falei, o Next, por padrão, ele vai criar as páginas estáticas caso a gente não indique para ele que tem um dinamismo nessa tela. E o que a gente vai fazer exatamente agora é criar esse dinamismo. Uma das formas que o Next dá de fazer isso é a gente fazendo uma chamada dentro do componente, indicando que ela vai ser uma chamada que não é para guardar esse valor, né? Não é para fazer um cache dele. E aqui no Next, para a gente fazer isso, todo o código que está fora do return do componente ou da página, ele é executado no server-side. Então aqui, ou no momento do build, né, enfim, ele vai rodar ou no processo de build ou no server-side. Então assim, se a gente vir aqui, dar um const, fazer uma requisição HTTP, então eu vou botar aqui const response igual, eu vou fazer um fetch lá para aquela nossa APIzinha que a gente criou, que eu mostrei ali antes, né, que ela retorna os segundos da data atual. Então eu vou pegar aqui, dar um localhost na porta 8080 /API /seconds. E se a gente ver, ele recebe um segundo parâmetro aqui, que é um objeto que tem várias propriedades que o próprio Next injetou aqui dentro da API padrão do Fetch API. E uma delas que eles têm é esse Next aqui, que a gente consegue configurar algumas coisas específicas do Next, e também tem essa parte de cache, que é uma forma da gente indicar para ele como que se a gente quer, como é que vai ser o cache dessas informações, né? Assim, tem várias formas de fazer, mas eu vou mostrar uma delas e o foco aqui num outro vídeo sobre detalhes sobre cada uma. Então eu vou usar esse no store, que basicamente a gente indica para ele que a gente não quer guardar nenhum tipo de informação, a gente não quer fazer o cache desses dados que vem aqui, a gente quer que toda vez que a gente acesse essa página, esse request seja refeito e a gente mostra a informação mais atualizada possível, sem gastar lá do cache, sem pegar lá do cache de fato, né? Então beleza, a gente fez aqui o request, agora a gente tem que transformar o nosso body em JSON. Então vou pegar aqui, já desestruturar, pegar os seconds, vou dar um await aqui e vou dar um response.json. E aqui eu vou mudar o nosso 51 estático para botar uma informação dinâmica. Vou salvar aqui esse cara, vou rodar em nível de desenvolvimento, para a gente ver esse cara funcionando e ver esse valor sendo mudado dinamicamente conforme a gente vai dando reload na página. Então aqui, deixa eu mudar aqui a nossa câmera. Voltando aqui para o browser, já vê aqui, hello world, pegou no 0. Então, de novo, vou fazer um refresh aqui, 10 segundos, 13 e por assim por diante. Cada refresh que a gente dá, a gente de fato tá vendo aqui essa informação sendo reprocessada, né? Sendo refeito aquele request dentro do server-side. Mas aqui a gente está num ambiente de desenvolvimento, né? Vamos buildar essa aplicação e ver como que fica o build dela agora que a gente está fazendo com SSR. Então eu vou dar um run build, deixar ele processar. Vamos ver aqui, ele está rodando. E olha que interessante, a gente já pode ver que mudou aqui, né? A gente tem a mesma informação de antes, que é o static, então o pré-render daquela página vai ser com conteúdo estático, mas a gente também já teve uma outra informação aqui de dinamismo, ó, renderização no servidor sob demanda. Então o que acontece? Nossa página aqui ela vai ser recriada basicamente a cada vez que a gente for acessar ela, né? Basicamente isso que esse log quer dizer, ele gerou páginas que vão ser renderizadas no servidor sob demanda. Então se a gente entrar aqui na parte de server, vir aqui em app, a gente já observa que já não tem mais aquela nossa página, aquele index.html já criado anteriormente. Então por quê? Justamente porque não é uma informação mais estática, não tem como a gente gerar essa página estática com essa informação, porque ali dentro do core do componente, a gente está fazendo uma requisição que vai mudar todo o conteúdo, né, final da apresentação desse componente na tela. E aí, para a gente ver de fato funcionando, a gente pode vir aqui, dar um npm run start, abrir lá de novo no nosso browser, vou mudar a tela aqui, e a gente pode ver que de fato está mostrando hello world 59, então quando a gente der um refresh aqui, a gente tem que ver que mudou. E de fato mudou. Se a gente abrir aqui o inspecionar elemento e vir na aba de network
e dar um refresh aqui de novo, a gente consegue perceber aqui que de fato o nosso conteúdo ele está sendo alterado. Cada vez que a gente faz um refresh, ele já vem montado do back-end essa informação aqui nova dos segundos. E basicamente dessa forma a gente consegue fazer SSR dentro do Next. Obviamente essa aqui não é a melhor prática, né? O ideal mesmo é que a gente interpole a parte de estática com a parte dinâmica que vem do SSR. Isso aqui é muito fácil fazer com o Next. Num próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ver como é que a gente de fato cria numa boa prática essa página, mas para fim didático isso aqui já serve bastante e a gente consegue já tirar uma boa base de como isso funciona. Para a gente entender melhor o momento para a gente poder usar server-side rendering, a gente pode pensar um pouquinho sobre a geração de páginas estáticas que a gente já viu anteriormente. Basicamente a gente usa SSG quando a gente quer ter um tempo de resposta mais baixo, mas ao mesmo tempo as páginas elas são estáticas, então elas não têm um dinamismo na informação delas. E o SSR ele já vem um pouco ao contrário disso. A gente quer continuar tendo um response time mais baixo, mas a gente quer ter dinamismo das informações da página, então ela vai ser construída naquele momento onde a gente requisita aquela página, né? E a gente provavelmente vai pegar essa informação de um banco de dados ou de uma API externa, só que aqui é que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque se a gente tiver um aumento muito grande de latência na comunicação com o serviço externo, ou a gente vai fazendo uma query muito pesada no banco, isso influencia diretamente no nosso banco de dados. Então isso deve ser levado em consideração no momento que a gente está pensando em aplicar SSR. Se a gente entende que a gente tem uma aplicação ou vai buscar uma informação que tende a ser muito pesada e custosa, talvez nesse momento não seja uma boa a gente utilizar de SSR. Só se a gente acabar mesclando isso com outras técnicas para a gente ter um feedback mais visual para o usuário, mas via de regra, se a gente tem informações que vão ser muito pesadas e vão acabar diretamente ligadas ao tempo que aquela página vai demorar para ser renderizada para o nosso cliente, e esse pode trazer uma experiência muito ruim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas se a gente não tem esse tipo de problema e a latência é super baixa, a carry é leve, cara, com certeza SSR é uma ótima opção e traz um conforto muito fácil para te gerar esse dinamismo na página, assim como também consegue ter um tempo de resposta muito baixo e, consequentemente, uma renderização muito rápida para o usuário. Agora que a gente já viu sobre geração de páginas estáticas usando SSG e renderização de páginas lá do servidor usando SSR, a gente vai para a nossa última estratégia para fechar essa tríade, que é o Single Page Applications, ou melhor, o SPA, que nada mais é que uma técnica para a gente poder fazer renderizações no client-side, ou seja, no navegador do cliente. Então a gente delega a renderização para o navegador e para o JavaScript. E para a gente entender melhor como o SPA funciona, a gente pode pensar inicialmente sobre o SSG. O SSG, basicamente, o que ele fazia? A gente requisita aquela página, acessa aquele site, faz aquela requisição e a gente recebe já o HTML todo montado, bonitinho, só para a gente renderizar ele. Já no SPA é um pouco diferente, porque a gente acessa aquela página, a gente recebe o HTML dela, só que o HTML não está montado, ele é um HTML muito cru ainda, que não tem praticamente nenhuma informação, ele só tem tags script que vão chamar, de fato, o código JavaScript para ser processado, e esse código JavaScript vai ser responsável por renderizar toda a nossa aplicação. E aí, basicamente, o que acontece é que aquele primeiro carregamento, ele acaba sendo um pouco mais lento, mas depois não existe mais nenhum tipo de carregamento durante a navegação. Toda a rota que a gente acabar acessando, ela já vai ter sido previamente carregada, deixando a navegação em si muito mais fluida, dando uma sensação parecida com um aplicativo que a gente usa, por exemplo, no nosso smartphone. Dentre as estratégias que a gente já viu nesse vídeo, a gente pode dizer que o SPA foi a última que ganhou mais hype nos últimos anos, justamente por conta do investimento alto que as Big Techs fizeram. Então o Facebook lá com o React e o Google com o Angular, que basicamente eles criaram os frameworks voltados para SPA justamente para resolver um problema grande que eles tinham de interatividade e de aplicações que tinham que ter um estado global, que tivesse uma forma fácil de tu conseguir influenciar várias áreas da tela sem precisar que elas fossem recarregadas. E assim, o CSR em si, o Client-Side Rendering, ele já existia há muito tempo, só que era uma técnica que a gente acabava usando com, por exemplo, com jQuery em situações muito específicas. E quando deu esse boom das SPAs, acabou gerando assim um lado positivo e negativo na minha visão. Onde o lado positivo a gente conseguiu trazer uma notoriedade maior para a área de front-end, onde meio que a gente conseguiu dividir a carreira na web, principalmente, né? Onde a gente tem desenvolvedores que são mais especialistas front-end e desenvolvedores que são mais especialistas back-end. E antigamente
boa parte das vezes a gente tinha desenvolvedores full stacks que tinham um contexto mais, um background mais voltado para back-end, que fazia muito do front-end. Então, acho que isso foi um lado positivo, mas o lado negativo é que a tomada de decisão das empresas no geral foi muito ruim, porque acabava que o SPA ele acabou se tornando a decisão principal para qualquer tipo de problema. Então, toda aplicação que podia ser greenfield ou podia ser startada num projeto e a pessoa tinha mais autonomia, geralmente a galera acabava escolhendo o SPA e, em boa parte das vezes, talvez ela não era uma boa opção para resolver aquele problema. Agora, como a gente já conseguiu entender um pouco de como o SPA funciona e também já viu até um pouquinho de contexto histórico, assim, de por que ela foi criada e o momento e até a importância que ela teve, talvez, para a área de front-end, bora entender um pouquinho na prática como ela realmente funciona. E a gente vai criar uma aplicaçãozinha bem pequena utilizando o Vue.js, muito parecido já com quem já estava fazendo com SSG e com SSR. Bom, pessoal, indo para a nossa última parte prática aqui desse nosso vídeo, falando agora sobre SPA, e assim como eu já tinha comentado antes, a gente vai criar agora uma SPA com outro framework, então a gente vai usar o Vue.js aqui para a gente poder fazer isso. E assim, é aquela mesmo padrão que a gente já viu nos outras partes práticas aqui desse vídeo, a gente tem aquele global CSS configurado, a gente tem um tailwind aqui. Eu startei essa aplicação com o Vue usando o Vue 3 e também usei ele startando com o Vite. Peguei um template lá com TypeScript já com ele. Basicamente já deixei também a nossa página aqui já criada naquele mesmo formato que a gente já viu. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente fazer com que esse 51 ele seja alterado por um número reativo que vai ser alterado a cada X tempo, para de fato a gente ver a reatividade acontecendo sem ter nenhum tipo de refresh na página, enfim, de pegando uma informação totalmente do client side e trabalhando com ela e apresentando ela para o nosso usuário final. E a gente também vê de fato como é que vai ser o build dessa aplicação usando SPA. Então beleza, bora pro código aqui. Então vamos evoluir esse nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai botar a parte de dinamismo na nossa aplicação, né? Então a gente vai criar um script aqui, a gente vai indicar que ele é o setup do nosso componente e a language aqui vai ser TS. Beleza? Então a gente vai ter que fazer um import aqui inicialmente do Vue, que vai ser o ref. O ref, para quem não manja muito de Vue, ele não chega a ser bem o equivalente ao useState do React, mas eles têm uma função parecida. Apesar do useState do React ele ser imutável, toda vez aquela variável ela recebe um novo valor, esse ref do Vue ele é mutável, mas ele serve exatamente para isso, a gente criar um valor, um estado que a gente pode mudar o valor dele e isso refletir na interface, gerando uma reatividade. A gente vai usar esse ref, a gente vai iniciar ele aqui, então eu vou chamar de seconds e ele vai receber ref e o valor inicial dele, então o nosso default value ali, o valor inicial vai ser um new date, dando um get seconds. Só que, ok, dessa forma aqui a gente não vai, se a gente passar os seconds para cá, a gente vai de fato pegar os seconds lá da data. A gente até pode ver isso acontecendo aqui. Deixa eu só botar uma outra aspas, uma outra chave que ficou faltando. E a gente, se a gente rodar aqui, a gente vai ver o seguinte: toda vez que a gente der, deixa eu mudar a página aqui, toda vez que a gente der um refresh nessa página, a gente vai ver que vai mudar. Mas assim, eu tô tendo que dar um refresh, né? Não é isso que eu quero de fato que seja interativo. Esse valor aqui ele mude sem eu precisar fazer nenhuma ação na tela. Aí beleza, vamos voltar pro código. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que criar uma função para a gente evoluir esse valor, né? Então, vou botar uma function aqui, update seconds. Essa função não vai receber nenhum parâmetro. E a gente vai pegar o seconds.value e a gente vai dizer que ele recebe newDate.getSeconds. E beleza, aqui a gente fez a função que vai de fato evoluir o valor para pegar o seconds mais atual, só que a gente quer essa reatividade. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que começar a usar um método ciclo de vida do componente do Vue, que é o onMount, que é basicamente quando o componente for montado na tela, a gente quer que ele faça uma ação ou subscreva a um evento, né? Por exemplo, poderia, no nosso caso lá, dar um set timeout. No nosso caso aqui, a gente vai acabar usando um set interval para que a cada segundo a gente, de fato, pegue aquele próximo segundo. Então, eu vou aqui um onMounted, importei ele aqui. A gente passa uma função de callback. Nessa função de callback, a gente vai chamar o set interval. A gente vai passar aqui 1 segundo e a gente
gente vai chamar essa nossa update sequence. Por boa prática, obviamente, a gente deveria aqui salvar o valor que o ID que gera esse set interval, a gente dá um interval aqui quando a gente desse o on unmount do componente, né? Então, quando a gente desmontasse esse componente. Mas assim, não vou focar nessa parada aqui, é legal que todo mundo saiba que isso é uma boa prática, mas não vai ser o foco aqui dessa parada, explicar sobre isso. Então a gente deixa aqui dessa forma mesmo e vamos ver lá como é que está sendo refletido dentro do nosso navegador. Então volta a tela para cá e se a gente vê algo que está acontecendo, ele já de forma interativa está de fato atuando. Então a nossa funcionalidade está pronta. A gente conseguiu fazer o que a gente queria, mas a gente precisa agora ver como que funciona na prática o build de uma aplicação com SPA, né? Então vou fechar aqui nossa guia, vou voltar lá para o código e vamos parar aqui a aplicação e vamos buildar de fato o nosso componente, nossa página, nossa aplicação. Então dei um run build aqui, buildou super rápido, né? E a gente olhar o dist do Vue também ele é bem minimalista, né? É bem fácil de identificar. Então o clássico da SPA é o que, né? A gente ter, que nem a gente já falou ali na parte mais introdutória sobre SPA, a gente tem um index.html que vai ser como se fosse o nosso entry point da aplicação. E esse index.html, ele chama todos os arquivos JS necessários para fazer, de fato, a montagem da tela para a gente. Então, aqui, no caso aqui, a gente tem esse module, né, script de type module, que está chamando lá dentro dos nossos assets o index.js, que vai, de fato, fazer todo o start da nossa aplicação e fazer toda a lógica. Inclusive, se a gente der aqui um get seconds, a gente vai ver que aqui tem a nossa lógica que vai, de fato, fazer o setup do componente e, de fato, aqui, ó, começar a fazer a parte de a reatividade da nossa aplicação. Tanto que aqui também tem a referência do nosso componente que a gente vai mudar depois. Enfim, ele vai fazer toda essa montagem, né? Para a gente ver isso funcionando, é só a gente dar um npm run preview, igual nos outros lugares. A gente abrir aqui a nossa aplicação de novo no browser. Então a gente vai ver que ela está funcionando já a partir do build. E aí vale a gente dar uma inspecionada aqui e vir na aba, né? A gente vê de fato lá, né, o nosso arquivo HTML sendo chamado, né, vindo da requisição como resposta. E a gente vê aqui, ó, o response dele é exatamente aquilo que a gente viu, onde não tinha nada aqui dentro do nosso body, então não tinha nenhuma parte semântica ainda, né, nenhum elemento HTML aqui dentro, mas a gente tinha aqui dentro do index.js o código de fato que vai ser executado para criar toda essa nossa lógica de renderização. Então se a gente der um hello world aqui, ó, a gente já vai achar a parte do código que de fato cria esse componente para nós, né? Faz essa interação na DOM e gera esse elemento. Então basicamente é isso que a gente consegue ver sobre a SPA e dar esse overview mais geralzão, mais introdutório sobre cada uma dessas técnicas e é isso. E agora, para fechar nossas considerações e entender quando que a gente vai usar SPA nos nossos projetos ou quando seria uma boa ideia, a gente pode pensar que ele vai ser muito bom para situações de a gente ter uma alta interatividade com o nosso usuário. Ou seja, a nossa aplicação é como se fosse de fato um aplicativo, um web app mesmo, onde as interações acabam sendo muito fluidas e qualquer troca de navegação e de página ela não recarrega na frente do usuário. Então é como se fosse uma coisa muito leve, parecido com a experiência de um smartphone. E a gente pode pensar mesmo também naqueles aplicativos que são basicamente uma tela única, onde tem uma interação muito grande nela, por exemplo, o SkyDraw, o Figma, o Trello, que tudo está dentro de um board, ela é muito bom para essas situações também. Mas, via de regra, é quando a gente quer ter essa interação parecida com o do aplicativo, a gente não vai estar constantemente recarregando a nossa página para apresentar uma informação. E também acaba tornando muito fácil a gente ter, por exemplo, um estado global dentro dela, onde esse estado tem que refletir em vários lugares da nossa aplicação. Só que assim, vale também a gente ver que tem um trade-off dentro disso. Conforme a nossa aplicação cresce muito e ela tem diversas rotas, a tendência é que a gente comece a dar uma trabalhada nisso para a gente não carregar todo esse JavaScript no momento que a gente carrega, principalmente em rotas que não fazem tanto sentido, que o usuário não acessa a todo momento, que ela não precisa de fato ser carregada no momento, já que a gente carrega a nossa aplicação. Então a gente tem que tomar esses cuidados, com uma aplicação muito grande ela também tende a demorar muito a ser renderizada e a gente acaba sofrendo um pouco daqueles trade-offs que a gente tem lá no SSR. Um outro ponto negativo é que as SPAs acabam não sendo tão amigáveis com SEO, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado mais redobrado sobre a parte de rastreamento e indexação, baseado naquele conteúdo que é gerado dinamicamente a partir da navegação do usuário dentro da SPA, a parte também dos metadados dinâmicos que mudam conforme ele vai mudando das rotas da nossa aplicação, e também a gente tem que ter um cuidado especial, porque SEO hoje está muito ligado também às métricas de performance da nossa aplicação, então se a gente acaba tendo um load muito demorado, isso impacta diretamente nas métricas do Core Web Vitals, e isso está
está assim, muito ligado com o SEO, então a gente tem que estar sempre olhando para isso. Se a gente tem um requisito dentro da nossa aplicação que é ser uma indexação boa, a conseguir ter um bom ranqueamento, e aí a gente analisar os trade-offs de a gente estar usando uma SPA nessas questões. Apesar que assim, existem uma série de ferramentas que podem ajudar a melhorar isso, a gente pode comentar sobre isso num outro vídeo, e também vale falar que ferramentas de busca já investiram bastante nos seus próprios indexadores e rastreadores para lidar com SPAs de uma forma melhor, mas assim, sempre vale o adendo de que ainda há problemas com isso, e se você tem um requisito muito forte, talvez valha a pena repensar o uso de SPAs para esse caso. Mas assim, quando são coisas mais leves, que precisa só ter mais o básico de SEO, hoje em dia as próprias ferramentas dos buscadores já conseguem lidar muito bem com isso, e para quem precisa de um SEO leve, tá tranquilo. Bom, pessoal, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que você tenha aprendido alguma coisa nova e que esse vídeo te ajude na tua carreira para te tomar uma melhor decisão no teu próximo projeto, e também te ajude a fortificar os fundamentos sobre as técnicas de renderização, onde tu consiga ver esses termos novos que estão surgindo com os frameworks mais modernos e já conseguir de cara entender que nada mais são que mesclas de estratégias que já são conhecidas há vários anos no mercado. Também não esquece de deixar aí um like no vídeo se você curtiu, e deixe nos comentários qual outro assunto de front-end você quer ver aqui no canal, que a gente com certeza vai estar olhando para lá e vai estar planejando para trazer esse vídeo o mais breve possível. Por agora é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!